Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e, gente, eu sei que eu tô sumidinha aí por essa semana, mas eu quero dizer pra vocês que vai voltar tudo à normalidade. Inclusive, eu vou trazer mais vídeos até durante a semana. Eu tô com muito vídeo pra gravar pra vocês e ainda outros pra editar, que eu ainda não consegui ter tempo. Mas como meu filho vai voltar a estudar normalmente, vai acabar as férias, então eu vou ter tempo aí do período da tarde pra conseguir gravar muito conteúdo pra vocês. Então vem muita coisa boa por aí. Se inscreve aí no canal, porque com certeza vocês vão gostar dos conteúdos que virão aí nos próximos dias, né? Na semana que vem eu creio que já tá tudo perfeito, sabe? Já tá tudo encaixado no meu tempo e eu vou conseguir fazer mais vídeos pra vocês. Mas eu vim aqui agora rapidinho, vocês vão ver esse vídeo meio que em tempo real, que eu tô gravando hoje, eu vou postar hoje mesmo esse vídeo. Porque eu senti no coração de vir contar pra vocês uma experiência que eu tive com Deus quando eu ainda era bem pequenininha. E tem a ver com o meu braço. Sim, gente, depois eu vou mostrar melhor o meu braço pra vocês. Mas eu era bem pequenininha, eu devia ter de 9 para 10 anos de idade quando eu tive essa experiência com Deus. E essa experiência em especial foi uma experiência de cura, querendo ou não. Foi um milagre, querendo ou não, de Deus. Vocês vão entender o que eu tô falando no decorrer do vídeo. E eu espero que esse vídeo alerte muitos pais que têm crianças pequenas em casa. Que esse vídeo alerte você de ensinar e educar o seu filho na presença do Senhor e ensinar para ele que ele não é menos importante por ser uma criança. E que ele pode pedir coisas a Deus e Deus vai ouvir, porque geralmente as crianças têm um coração puro, sabe? O Senhor as ouve. O Senhor sempre me ouviu quando eu era bem pequena. Vocês veem muitas experiências que eu já tive com Deus. Desde pequenininha eu conto algumas aqui no canal, essa é uma delas. E eu espero que esse vídeo realmente te faça refletir em como é importante você ensinar seu filho a orar, a ter um relacionamento com Deus, a ponto de se sentir seguro para pedir algo a Deus e Deus responder, sabe? Deus fazer que se cumprir esse pedido, né, dessa criança, porque foi o meu caso. Então eu quero te encorajar a ensinar o seu filho a partir de hoje a falar com Deus sobre os seus medos, os seus anseios, porque com certeza Deus vai ouvir a sua criança. Sua criança já vai ter experiências lindas com Deus desde pequenininha, porque foi o meu caso, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo que eu quero contar logo essa experiência pra vocês. Bom, gente, antes de eu contar essa experiência com Deus pra vocês, eu gostaria de ler dois textos da palavra do Senhor bem rapidinhos. Olha os barulhos que eu tenho que enfrentar pra gravar vídeo aqui pé da rua pra vocês, gente. Mas é por causa do horário, me perdoem, pelo amor de Deus. E eu vou ler pra vocês esses dois textos que eu acho sensacionais, sabe? Onde o Senhor deixa muito claro a importância de a gente ensinar o caminho pros nossos filhos, sabe? E eu tento passar muito isso pro Nicolas, eu tenho deixado um pouco a desejar por esses dias, devido a tantas coisas, a gente fica atarefado, mas a gente precisa ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Em Mateus 19:14 vai nos dizer assim: Então disse Jesus, deixe vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso? Por conta da inocência, da pureza de coração da maioria das crianças, pelo menos, sabe, elas têm mais facilidade até de se conectar com Deus do que nós, que já crescemos, já temos um monte de pecados aí, já temos muito conhecimento do que é certo e do que é errado, né? As crianças, eu vejo elas muito semelhantes a Adão e Eva antes do pecado, porque eles ainda não conheciam bem e o mal. E muitas crianças são assim, gente, eles ainda não conhecem o bem e o mal, vamos dizer assim, né? Não tem uma clareza, por isso elas têm uma inocência muito maior e uma facilidade muito maior de ouvir a voz de Deus, como foi o caso de Samuel. Ele já era velho, embora fosse um grande profeta, ele já estava velho, ele não ouvia mais a voz do Senhor. Então, quem o Senhor escolheu para ouvir a voz dele? Uma criança, Samuel, que devia, inclusive, ter a mesma idade que eu tinha quando aconteceu isso com o meu braço, que eu vou contar para vocês. Então, gente, tá aí a importância de você direcionar a sua criança no caminho certinho, desde que ela é pequenininha, ensinar para ela que ela pode orar ao Senhor se ela tiver com medo, igual o meu filho, por exemplo. Muitas vezes ele olha para lugares assim aleatórios e fala que tá com muito medo, começa a chorar. E eu sempre ensino para ele: filho, não tenha medo.
ora no nome do Senhor Jesus, fala, sai em nome de Jesus, que tudo isso vai acabar e você não vai sentir mais medo. Eu sempre tento ensinar isso pra ele, para que ele venha acreditar, gente, porque as crianças, elas têm uma fé enorme, sabe? Elas têm muito mais facilidade de acreditar que Deus pode todas as coisas do que muitas das vezes nós, sabe? Que somos homens de tão pouca fé, sabe? Muitas vezes a gente sabe que Deus existe, que Ele tá ali, que Ele pode operar, mas muitas vezes a gente não tem fé suficiente para acreditar. Mas isso não é o caso das crianças. As crianças, eu acredito que têm mais fé ainda do que os adultos, sabe? E um outro texto que eu gostaria de ler para vocês, que fica lá em Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 6, que vai nos dizer assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isso é muito verdade. Então, gente, falados já os textos que eu queria trazer para vocês, eu vou contar a minha experiência acerca do meu braço, né? O que aconteceu com o meu braço. Quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, eu fui numa venda perto de casa, chamava Dona Silene e seu Adalberto, o nome do casal, né? Que tinha como se fosse um armarinho, vendia várias coisas lá. E na época eu não lembro se eu fui comprar um refrigerante. Eu acho que foi um refrigerante, sabe? Fui comprar uma garrafa de refrigerante por lá. E nisso, quando eu fui voltar, eu não lembro de quem era esse pé, mas eu só lembro de eu ter visto um pé na minha frente. E eu escorreguei nesse pé, eu tropecei. E nisso que eu tropecei, eu caí e o meu braço fez assim na quina, numa quina de uma parede que tinha, sabe? Esse meu braço aqui, eu vou até tirar o casaco pra vocês verem. Esse meu braço aqui fez assim, ó. Essa aqui era a quina, ele fez assim com tudo quando eu caí, sabe? Eu caí abrindo o braço e esse braço, pá, bateu em cheio. Só que como eu estou usando hoje, naquele mesmo dia eu estava usando também casaco. Então, com o casaco, não deu pra ver o que tinha acontecido com o meu braço, né? E aí, como eu tava de casaco e quando eles me socorreram ali, me levantaram, e eu tava chorando muito, eu senti como se fosse um choque muito grande no meu braço, como se eu estivesse tomando um choque, mas ainda não tava doendo, assim, sabe? Foi mais um susto. E aí, quando foram me levantar pra me ajudar, seguraram o meu braço e falaram, mexe os dedos pra ver se quebrou. Isso é até um alerta pros pais, que se vocês tiverem um filho de vocês, se tivesse machucado, isso não é uma boa forma de você saber se ele quebrou o braço, falando pra mexer. Porque naquele momento, como o meu sangue ainda estava quente, eu consegui mexer todos os meus dedos. Mas escuta, fica até o final pra você ver o desfecho dessa história. E quando me levantaram, falaram pra eu mexer o meu dedo pra ver se eu tinha quebrado. E como eu mexi o meu dedo, ninguém levou crédito no que tinha acontecido. E ninguém quis levantar a manga do meu casaco para saber o que tinha acontecido com o meu braço. Ninguém teve curiosidade de fazer isso, porque como eu mexi o dedo, eles pensaram foi só um susto. E eu já tava de saída para ir pra igreja com a minha avó e, tipo, era 20 minutos andando. E a minha avó também não teve curiosidade de olhar, eu só falei que começou a doer e tal, mas minha avó não teve curiosidade. Quando chegou na metade do caminho, a dor começou a aparecer muito, começou a doer demais. E eu comecei a chorar. E nisso a minha avó achou que eu tava de brincadeira, que eu tava exagerando. Então ela pegou o meu braço e começou a apertar o meu braço, sabe? Ela começou a apertar e falar, você tá de palhaçada, para com isso, não sei o quê. E tipo, ela tentando consertar meio que o meu braço, sabe? Sendo que ela não levantou a minha manga pra saber se tinha acontecido alguma coisa, né? E nisso eu fui chorando com o braço doendo até chegar na igreja. Quando chegou na igreja, 20 minutos depois, né, a gente foi andando devagarzinho, quando chegou lá tinha um bebedouro de água gelada e a minha avó teve a ideia de levantar a minha manga para poder colocar na água gelada e ver se passava a minha dor. Pois bem, quando levantaram a manga do meu casaco, eis ali o meu braço totalmente torto. Sim, gente, esse braço que vocês estão vendo aqui, ele tinha quebrado em 2 lugares, exatamente aqui onde eu tô botando a mão. Ele tinha quebrado em 2 lugares. Aqui e aqui nós temos 2 ossos, né, que sustentam o nosso braço. Eu tinha quebrado todos os 2 ossos que sustentam o braço. Então, inclusive, gente, estava uma ponta assim pra fora. Eu quase tive uma fratura exposta, porém não foi exposta porque não chegou a rasgar a pele. Mas o meu osso, ele tava totalmente torto, assim, pontudo pra fora. Tanto é que quando as pessoas viram, se assustaram, sabe? Todo mundo se assustou muito. E aí a minha avó me pegou pra levar pro hospital imediatamente, né?
Chegando lá no hospital, agora eu vou contar uma outra parte da minha vida pra vocês, pra quem não sabe. Eu tenho muito medo de sangue. Eu sou uma pessoa muito fraca pra isso, pra cirurgia principalmente. Eu não posso ver sangue, eu desmaio. Olha que eu já fiz uma cesárea, mas aí é uma outra experiência com Deus que eu vou contar pra vocês num outro vídeo. Mas eu sempre, desde pequenininha, tive muito medo de sangue. Deus sabe disso, Deus se importa com as pequenas coisas, sabe, gente? Deus se importa muito. Porque eu sempre fui muito medrosa com essas coisas. E aí a gente chegou no hospital e o médico avaliou. Foi tirar a primeira chapa, onde obviamente já sabia que estava quebrado, mas ele tinha que saber aonde. E ali é porque eu não tenho a chapa hoje pra mostrar pra vocês, mas estava muito quebrado. Os dois ossos estavam totalmente tortos e quebrados, enfim. Foi um choque muito grande na queda, então quebrou os dois ossos. E aí, quando o médico viu a minha chapa, o primeiro médico que nós passamos, ele chegou e falou que teria que operar, que eu teria que colocar parafuso, porque não teria jeito, o gesso não iria conseguir resolver o problema do meu braço, e para restaurar, né, os movimentos, ele precisava colar certinho e só com uma cirurgia e colocando pino, do jeito que ele estava quebrado, sabe? Tá muito feio mesmo. E quando falou que eu ia ter que fazer cirurgia, cara, eu fiquei arrasada. Eu voltei pra casa muito triste, cheia de medo, chorando muito. Minha avó não ligou pros meus pais que estavam no trabalho. Eu acho que eu já contei pra vocês em um dos vídeos que os meus pais trabalhavam com lotada. Lotação, sabe? Tipo Kombi, que faz o mesmo papel do ônibus. Eu não sei se tem na cidade de vocês, mas quando eu era pequena, meus pais trabalhavam nisso, de madrugada. Então, a minha avó não contou pra minha mãe. Ela esperou minha mãe chegar, tipo, por volta de 1h da manhã. Isso, quando eu voltei do hospital, já era por volta de 10 horas. E, enfim, gente, minha avó não contou. E nisso, quando a gente chegou em casa, eu fui pro meu quarto e fiquei deitada. Comecei a falar com Deus. Eu me lembro nitidamente que eu comecei a falar com Deus, deitada. Eu não ajoelhei, não fiz nada, só deitei com meu braço engessado até aqui em cima e comecei a falar com Deus. E eu comecei a falar: poxa, Senhor, eu não quero operar, me livra de operar, o Senhor sabe que eu tenho medo. Eu, uma criança, gente, de 9 para 10 anos, comecei a falar isso com Deus. Comecei: Senhor, por favor, se tiver algum jeito de eu não precisar operar esse braço, eu vou ficar muito feliz, porque eu tô com muito medo. E comecei a falar, palestrando com Deus no meu quarto. Quando foi 1h pouca da manhã, a minha mãe chegou e ela levou um baita susto quando ela me viu com gesso até aqui em cima, que tipo, meu braço estava imóvel. A essa altura, os meus dedos não mexiam mais. Tá, gente? Por isso que eu alertei vocês no início do vídeo, caso o seu filho caia e quebre alguma coisa, é normal que ele consiga mexer os dedos no início, mas logo depois, quando o sangue começa a esfriar, ele não consegue mais mexer, como foi o meu caso. No início eu mexi todos os dedos, mas logo depois, assim, passado um tempinho, eu perdi totalmente o movimento do braço e do dedo. Qual é a sensação? É como se não existisse, é como se os meus dedos não existissem, eu simplesmente não mexia eles. E quando minha mãe viu, chegou, ficou assustadíssima. Ela pegou e falou: não, eu vou só comer e a gente vai para outro médico. Eu não aceito que você vai ter que operar. E aí minha mãe lanchou lá, que eles geralmente lanchavam coisas de rua, quando eles chegavam tarde da noite. E aí a gente partiu em busca, né, de algum hospital, de algum médico que dissesse que eu não teria que operar o meu braço. A gente foi passou pro primeiro hospital. Eu não me lembro quais foram os hospitais, mas eu acho que eu rodei todos os hospitais aqui do Rio de Janeiro. A gente foi no primeiro médico, o médico olhou a minha chapa e falou: olha, ela vai ter que operar, ela vai ter que colocar pino. Do jeito que tá quebrado aqui, é impossível. Ele usou essas palavras: é impossível ela voltar o braço no movimento normal se não for operando, senão ela corre o risco de o braço ficar limitado, de não voltar os movimentos. Como foi nos dois ossos, é algo realmente bem complicado. E minha mãe não aceitou a palavra daquele primeiro médico. Fomos no segundo médico, no segundo hospital, e mais uma vez o médico falou a mesma coisa do primeiro, que eu tinha ido lá na minha avó, do segundo. Fomos no terceiro, falou a mesma coisa. Fomos no quarto, falou a mesma coisa. Quando chegamos num quinto hospital já pra ir embora, aquele era o último hospital que nós íamos tentar, já era por volta de 5 horas da manhã, eu me lembro como se fosse hoje, até os horários eu lembro. Já era por volta de 5 horas da manhã.
A gente meio que chegou nesse hospital já sem esperanças. Eu já tinha no meu coração que eu ia ter que enfrentar uma operação e colocar pino. E deve ser horrível, graças a Deus eu nunca coloquei. Já tô dando spoiler da história. Mas deve ser uma coisa realmente muito horrível, assim, né? Colocar pino. Enfim, a gente chegou nesse hospital e o médico atendeu a gente. Eu lembro que a gente chegou na sala, a sala era bem clara, assim, sabe? Bem, uma luz muito branca, assim, em cima da gente, né? Do médico que tava atendendo a gente. Ele pegou a minha chapa, ele avaliou e a gente cheio de medo, porque aquela era a nossa última chance, a nossa última esperança de não operar o braço. Ele olhou, ficou muito tempo olhando a nossa chapa sem falar nada, olhando ali o raio-x. Daqui a pouco, a primeira coisa que ele fala assim, ó, eu quero que vocês esperem aqui na minha sala, que eu vou mostrar para um outro amigo meu que tá no almoço agora, no almoço não, tava no lanche, alguma coisa assim, tava comendo naquela madrugada. Meu outro amigo que tá no refeitório, eu vou perguntar a opinião dele, ver o que ele acha desse raio-x, dessa chapa, né? E aí a gente ficou dentro daquela sala sozinhas, eu e minha mãe me abraçando ali, né? Calma, filha, vai dar tudo certo e tal. E eu cheia de medo, né? Porque ele era a nossa única esperança. Aí, beleza, demorou muito, ele demorou demais, demorou uns 20 minutos. A gente ficou lá na sala sozinhas, uns 20 minutos esperando ele. Quando ele voltou, ele chegou e falou assim, olha, eu vou arriscar fazer um tratamento com a sua filha, de colocar alguns pesos nesse gesso, em pontos estratégicos, pra gente ver como é que vai se encaminhar esse osso, se vai dar certo a gente fazer esse tratamento ou não, porque no primeiro sinal de que não tá dando certo, a gente vai ter que operar, mas eu posso tentar fazer isso pra ver se o osso vai assentar novamente direitinho e vai ficar no lugar. Aí a gente não ia precisar operar, porém vai ser um tratamento muito longo, tanto é que eu fiquei 3 meses com gesso, trocando de gesso toda semana, porque eles colocavam meio que um peso. Às vezes o peso era aqui embaixo, às vezes o peso era aqui em cima, pra ver se assentava o osso do braço, que ficou meio que estraçalhado o meu osso. E daí a gente foi muito feliz pra casa, mas ainda assim apreensiva, porque era algo experimental. Ele não sabia se ia dar certo e ainda assim eu iria ter esse trabalho todo e poderia ir parar na faca, né, na mesa de cirurgia. Enfim, a gente foi pra igreja nessa semana. E nessa mesma semana que a gente foi pra igreja, o Senhor falou comigo, sabe? Através de um irmão que estava orando por nós, a gente pediu oração, o irmão chegou e falou assim, olha, Deus tá vendo que o seu coração tá muito preocupado, falando pra mim, uma criança de 10 anos, Deus tá vendo que o seu coração tá muito preocupado com relação ao seu braço, mas Deus manda te dizer que você não precisa se preocupar, que você não vai precisar fazer cirurgia, que hoje Ele tá curando o seu braço. Aí eu fiquei muito feliz, fui pra casa radiante e eu acreditei. Olha só a importância de você ensinar seu filho a ter fé no Senhor. Eu acreditei no que ele disse. Quando foi na outra semana, eu tive que voltar naquele mesmo médico para ele avaliar o meu braço e saber se aquele tratamento estava dando certo. Para isso, ele teve que tirar outro raio-x para comparar com o primeiro. E quando ele tirou outro raio-x, o meu braço já estava praticamente encaminhado, sabe? Ele tinha mudado muito o osso, ele já estava muito mais alinhado do que na primeira chapa que eu tirei quando eu tinha acabado de quebrar. Então, quando ele comparou, ele ficou, tipo, muito surpreso, porque ele não entendia como tinha dado tão certo assim, sabe? Era algo que não tinha, vamos dizer assim, não era uma coisa certa. Mas o meu osso, ele estava totalmente alinhado já. E nisso, gente, eu fiquei fazendo o tratamento, toda semana tinha que ficar indo no mesmo médico, foi uma trabalheira danada. O hospital era bem distante, a gente tinha que ir de madrugada pra pegar número, que era o hospital público, e, tipo, enfrentar um maior filão, sabe, pra poder ser atendido no outro dia. Dormia dentro da Kombi dos meus pais. Toda vez que a gente tinha que ir pra esse médico, o gesso ficou até aqui em cima mesmo, olha aqui, o braço era aqui, o quebrado do braço, mas ficou o gesso até aqui. E toda semana eu tinha que ficar trocando esse gesso, ou de 2 em 2 semanas. Mas, gente, vou dizer pra vocês que naquele dia eu não precisei fazer cirurgia. O Senhor ouviu uma criança de 10 anos de idade. E hoje, gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem, o meu braço, ele é perfeito, sabe? Ele é um pouquinho mais tortinho aqui, ó, do que o meu outro braço. O meu outro braço, ele é mais retinho, se vocês olharem. Ele tem uma diferença, ó, como é que ele é mais gordinho aqui e tal.
Ele ficou um pouquinho torto na época, agora ele já assentou muito mais, ninguém nem percebe se eu não falar, né? E vou dizer mais pra vocês, eu não perdi nenhum movimento do meu braço, eu posso movimentar ele normalmente, e eu tenho até mais força nesse braço do que no outro braço, vai entender, né, gente? Mas, gente, o que eu queria trazer pra vocês com essa experiência é que o nosso Deus, ele pode todas as coisas, que ele ouve as nossas orações, mesmo quando a gente é uma criança. Ele tá ali ouvindo, porque naquele dia o Senhor me livrou de ter que ir para uma mesa de cirurgia, porque Deus sabia que eu tinha muito medo e eu ainda não estava preparada para enfrentar aquilo. Deus quis me dar essa experiência que eu guardo com muito carinho no meu coração. Vocês veem que eu sei todos os detalhes, eu nunca me esqueci disso. Então, que vocês ensinem os seus filhos a acreditarem no Senhor e acreditarem de verdade que o Senhor pode fazer milagres, mesmo que esses milagres sejam bem pequenos, como eu considero o meu caso. Não era um caso de vida ou morte, mas era o caso de uma cirurgia que eu ia ter que ficar cheia de pino no braço, uma pessoa que tem muito medo de sangue, então Deus teve muita misericórdia de mim, sabe? Mais pra frente eu passei por uma cirurgia que foi a minha cesariana, mas eu vou contar pra vocês num outro vídeo essa experiência linda que eu tive com o Senhor também. Gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Para ajudar o YouTube a divulgar mais esse vídeo e edificar a fé de outras pessoas também. Se inscrevam aqui no canal, porque rola vídeo toda semana. Essa semana eu não postei muito, mas na próxima semana já vai normalizar tudo, como meu filho vai voltar a estudar. Então a gente vai ter muito conteúdo aqui no canal, muito estudo que eu quero trazer para vocês também. Então eu espero que vocês se inscrevam aqui para ficarem por dentro de tudo. E ativem o sininho também das notificações. Assim vocês vão ficar por dentro quando eu enviar um vídeo novo. O YouTube já vai te notificar, tá bom, gente? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus. E não esqueçam também de ver os outros vídeos de experiências com Deus que eu tenho aqui no canal. Tá bom, gente? É isso. Mais uma vez um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!